Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos trabalhar a continuação daquele assunto das aulas anteriores. Nós vamos falar sobre estudo analítico da reta, tá, pessoal? Então, nesse momento, nós vamos dar continuidade trabalhando com matrizes, tá? Na área de estudo analítico. Então, vamos lá. Então, observe aí que hoje nós vamos trabalhar com equação geral da reta. Então, nesse caso, pessoal, é simples. Se a gente observar bem, tá? Não é uma aula tão difícil. Lembrando que matrizes sempre está ligada a todo tipo de situação. Às vezes a gente pensa que matriz é só aquele assunto de sala de aula, ou só aquele assunto de trigonometria. Não, as matrizes elas se destacam para todos os lados. Tudo bem? Então vejamos. Seja a reta definida pelos pontos A, XA, YA e B, que é o conjunto B, XB e YB. Todo ponto onde eu tenho meu P de Y, tá? Meu P de XY, pertencente à reta R, deve estar alinhado com A e B, ou seja, o conjunto A e o conjunto B. Logo, desenvolvendo-se o determinante, ou seja, observe aí que o meu ponto P só tem dois elementos, ou seja, x e y. Então, no determinante, ele vai aparecer x e y. No conjunto A acima, vai aparecer meu A, tem x de A, y de A. Também apareceu no determinante. No conjunto B, x de B, yb. Também apareceu no meu determinante. Só que aí o meu determinante, ele tem que ficar um determinante 3 por 3, tá? Ele vai ficar um quadrado, aquela parte quadrática. Então, vou colocar o número 1 acrescentando para ficar uma matriz de 3 por 3, tudo bem? Então, nesse caso aí, eu vou ter meu y de A menos meu y de B, x mais y de B, desculpa, x de B menos x de A, y mais x de A, y de B, y de A igual a zero, tá? Podemos escrever, sim, meu x de A mais by mais c igual a zero, onde nós vamos ter aí a equação reduzida da reta. Então, nesse caso, pessoal, é bem fácil e simples de se observar. Nós temos aí uma multiplicação prática, tudo bem? Então, nós temos aí uma multiplicação nos parênteses e a soma entre eles. Somando aí, nós vamos ter uma equação normal, tá? Onde a igualdade será igual a zero. Nesse caso, nós vamos ter a equação reduzida da reta. Dada uma reta R de equação ax mais by mais c igual a zero, a sua equação reduzida é obtida isolando-se y, como mostra o exemplo abaixo, tá? Então, observe aí, eu vou ter ax mais by mais c igual a zero, aonde eu isolo o y. Se eu vou isolar ele, o meu ax ele vai passar para após a igualdade, sabendo que o meu ax é positivo e o meu c é positivo. Se eu isolo, vai ficar by igual a menos ax menos c. Então, nesse caso aí, o y vai ser isolado sozinho. Y igual menos a sobre b, x menos c sobre b. Então, presta bem atenção, que o b foi para dois lados em divisão. Ele foi tanto para o a como para o c. Fazendo como m a minha amostra, eu vou ter m igual menos a sobre b e n igual menos c sobre b. Nesse caso, teremos y igual a mx mais n. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou substituir, tá? O m vai passar a valer o y, tá? Então, nesse caso aqui, no primeiro momento, ele vai ter uma substituição. Ou seja, desculpa, não vai valer o y, o m vai valer menos a sobre b
E o n vai valer menos c sobre b, tá? Onde o m é chamado de coeficiente angular e o n é chamado de coeficiente linear. Então vamos lá. Quando eu falei o primeiro é chamado de quê? Coeficiente angular. Nós vamos falar sobre isso agora, em seguida. Ó. E o outro vai ser o coeficiente linear. Então, pessoal, agora vamos falar do coeficiente angular. No caso, o coeficiente angular ele vai ser representado pela letra m, tudo bem? Então, o coeficiente angular ele é responsável pela declividade da reta, pois é igual à tangente do ângulo de inclinação. Ou seja, observe nesse gráfico aí, aonde eu tenho um ângulo lá no encontro entre as duas retas principais. Só que ele não marca lá a posição do ângulo. Mas eu tenho uma reta, no mínimo aí, de 45 graus. Onde eu vou ter meu XA encontrando o YA, o X encontrando o Y, XB encontrando o YB, tá? Dado eles a 3 pontos. Ponto A, ângulo θ, está mostrando ali ao meio do gráfico, o ângulo θ, ponto P e ponto B, na reta de inclinação. Então, o meu M agora vai ser igual a tangente de θ, ou ainda, o meu M vai ser representado por y de B menos y de A sobre xb menos xa. Então, meu M agora vai ser representado por esse aí também, tá? Observação. Para descobrir a equação da reta que passa por um ponto P, XP ou YP, dado o coeficiente angular M conhecido e usamos ele também na fórmula, tá? Nós vamos conhecer essa demonstração, onde o meu Y menos Y de P é igual a M vezes X menos XP. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos também falar do coeficiente linear, N, que é o que a gente falou agora há pouco atrás. Então, no meu coeficiente linear, ele é responsável por nos mostrar a interseção, tá, da reta com o eixo Y. Então, observa aí, ele sai do negativo, tá, da linha horizontal negativa, X, cortando o eixo Y, tudo bem? Então, a inclinação, o ângulo alfa, ele sai de um lado para o outro, tudo bem? Então, ali eu vou ter um ângulo alfa, onde o meu ponto N, ele é reto, e a minha reta de inclinação, eu tenho ela conhecida como a letra R. Então, aí eu vou começar a trabalhar com substituições, sabendo que o meu Y, tá, é igual a M de X mais N, que é o que a gente viu lá atrás. Sabendo disso, o meu Y é igual a N, onde o eixo Y, tá, é verificado dizendo que o X é igual a 0. Logo, o ponto é 0 e N. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar agora com segmentos, tá? Segmentárias. Então, vamos trabalhar com alguns segmentos. Observem bem, no gráfico aí, ele vai mostrar que agora a nossa inclinação é pelo lado inverso, tá? Da direita para a esquerda, subindo. Então, aí eu tenho essa reta de inclinação. Ele vai interceptar bem dois pontos, o ponto A e o ponto B, acima. Então, eu venho do 0 ao ponto A, eu tenho A0, e se eu subir, eu vou ter o ponto B, ou seja, de 0 a B. Então, observe aí que a explicação escrita lá em cima é o que a gente está vendo no gráfico. Vamos agora encontrar a equação reduzida da reta acima. Calculando o coeficiente angular, teremos o M, que é igual a 0 menos B sobre A menos 0. Tá? Ou seja, desculpa, não é A, é A menos 0.
que é igual a menos B sobre A, o que é muito usado nas equações do segundo grau, pessoal. Então, nesse caso aí, olha, a demonstração mais prática, nós vamos ter essa daí. Utilizando a fórmula reduzida, nós vamos ter que o y é igual a mx mais n, em que o menos b sobre a equivale a m, que é igual a e, n igual a b, tá? Chegaremos a A em situações diferentes. Então, vejamos. O meu y é igual a menos b sobre ax, tá? Mais b, onde, ou então, o AY é igual a menos bx mais AB. Então, podemos dizer que essa seta está dizendo que é então, AY mais bx é igual a B. Dividindo os dois membros por AB, logo eu vou saber que o meu x é diferente de zero e o meu y também é diferente de zero. Então, nesse caso, encontraremos essa sugestão, ou seja, essa expressão bx sobre AB, que é igual a y sobre AB, que é igual a B sobre AB, ou seja, uma divisão pela outra é igual a 1, tá? Então, os meus pontos das abscissas aí, da interseção da reta com o eixo x. E nas minhas ordenadas, também nós vamos ter a interseção da reta com o eixo y. Então, olha aí essa observação. Nesse caso aí, nós podemos trabalhar aquele primeiro momento que a gente viu atrás. Podemos chegar ao mesmo resultado, considerando um ponto qualquer do meu ponto xy e fazendo essa matriz aí, que a gente vai mostrar os pontos, tá? E acrescentando o número 1. Esta é a fórmula segmentária da equação da reta, que não passa pelo ponto 0, 0. E é interceptada os eixos nos pontos A0 e 0B. Então, olha aí, ó. Aqui é a parte mais simples que nós podemos demonstrar. Então, a leitura que está escrito da forma segmentária da equação da reta é que corta os eixos, tá? Nos pontos 2, 0 e 0 menos 3. Então, nesse caso aí, o meu 2, tá? Que vai ficar na subtração, ou seja, no denominador, ele vai ser uma demonstração, tá? Então, vai ficar x sobre 2, que é igual a y sobre menos 3, que é o ponto que está em cima, que é igual a 1. Então, esse é um ponto de amostra. Às vezes a gente não observa, mas há pontos que a gente tem que observar nas retas, tá? O ponto que ele pode ter encontro e o ponto que não. E os ângulos também que eles são abertos, tá? Então, ele é demonstrado dessa seguinte maneira. Alfa é um ângulo qualquer e os pontos de encontro, ou de um lado ou de outro. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.